And I want to look at the second benefit of living a holy life by overcoming sin today, a holy Christian lifestyle. Agora eu quero falar a respeito do segundo benefício de viver uma vida santa, hoje, ao vencer o pecado. Um estilo de vida cristã santo. The second one, beloved people, I'm looking right now at the book of Revelation chapter 3. O segundo benefício agora, povo amado, vamos examinar o livro do Apocalipse, capítulo 3. We are turning to Revelation 3. I can begin from verse 4. Vamos abrir em Apocalipse 3. Podemos começar no versículo 4. Ele diz: Yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. Worthy meaning holy. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Dignos significa santos. I will never blot out their name. Again, I will never blot out his name. E eu jamais apagarei o seu nome. Again, let me read this from verse 4, beloved people. I'm reading King James. It says, Novamente, deixe-me ler a partir do versículo 4, povo amado. Eu vou ler na versão King James. Ele diz: Thou hast a few names even in Sardis which have not defiled their garments. They shall walk with me in white, for they are worthy. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name, out of the book of life. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. But I'll confess his name before my Father and before his angels. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. And I read NIV, that it says, Eu vou ler na versão NVI. Ele diz: Yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Verse 5 of Revelation 3. Versículo 5 de Apocalipse 3. He who overcomes will like them be dressed in white, and I'll never blot out his name from the book of life. O vencedor será igualmente vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida. But will acknowledge his name before my Father and his angels. Mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. So this is very powerful. So the second benefit Isto é muito poderoso. Então, o segundo benefício of living a Christian lifestyle that overcomes the flesh, that overcomes sin, o segundo benefício que vem de viver um estilo de vida cristã que venceu o pecado e que venceu a carne. that second benefit is the book of life. To have one's name written in the book of life. O segundo benefício é o livro da vida. É ter o seu nome escrito no livro da vida.
And the book of life is quite extensive. This is an extensive sermon. But he says, E o livro da vida é muito extenso, é um sermão muito extenso. Mas ele diz: this book of life is essentially the ledger, the register of all the people that will live with God in heaven. este livro da vida é essencialmente a lista, o registro de todas as pessoas que viverão com Deus no céu. All those that will enter into the eternity of God Almighty in heaven. Those that will live with God in His heaven. Todos aqueles que vão entrar na eternidade do Deus Todo-Poderoso no céu. Aqueles que viverão com Deus no seu céu. The book of life. O livro da vida. And Exodus chapter 32, Moses talks about this book. Let me say. Em Êxodo 32, versículo 32, Moisés fala a respeito deste livro. E ele diz: Oh, what a great sin these people have committed. They have made themselves gods of gold. ó, que grande pecado este povo cometeu! Eles fizeram para si mesmos um Deus de ouro. Verse 32. Versículo 32. But now please forgive their sin. If not, then blot me out of the book you have written. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Se não, risca-me do teu livro que escreveste. So, we are seeing in the book of Revelation, chapter 3, verse 5, that eternity is not a guarantee. Então, nós lemos no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, que a eternidade não é uma garantia. Eternity is not a guarantee that when I'm born again or when you are born again, then you are guaranteed eternal life. That's what he's saying here. A eternidade não é uma garantia de que quando eu nasci de novo, quando você nasceu de novo, então você está garantido na vida eterna. Isso é o que ele está dizendo aqui. Because the Lord Jesus is saying that there are people who will blot out. Porque o Senhor Jesus está dizendo que há alguns nomes que ele vai apagar. He will blot out of the book of eternity, the book of life that belongs to the Lamb of God. Ele vai apagar do livro da eternidade, do livro da vida que pertence ao Cordeiro de Deus. And he's saying that it's going to be very tricky. E ele está dizendo que vai ser muito complicado. The most important thing is going to be making sure that as you live here, A coisa mais importante é que você tenha certeza de que enquanto você está vivendo aqui, as you execute your life on the earth here, that you live a Christian lifestyle that overcomes sin. que enquanto você estiver vivendo a sua vida aqui na Terra, certifique-se de que você está vivendo um estilo de vida cristã que venceu o pecado. That you sustain your name. That means your name in the book of life, you would have to sustain. That's all he's trying to say here. Que você tem que manter o seu nome. Isto significa que você tem que manter o teu nome no livro da vida. É isto que ele vai dizer aqui. And how do you sustain your name in the book of life? E como você mantém o seu nome no livro da vida? He says by living a life that overcomes sin. Ele diz, vivendo uma vida que venceu o pecado. By deliberately overcoming sin in your Christian lifestyle. Deliberadamente vencer o pecado no seu estilo de vida cristã. And in looking at the book of life, just these benefits he's talking about here. I want to turn the book of Revelation chapter 20, verse 15. E observando o livro da vida, este outro benefício do qual ele fala aqui, eu quero ir para o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. I'm now looking at the book of life, the second benefit you get by overcoming sin. Eu agora quero falar do livro da vida, o segundo benefício que você recebe por vencer o pecado.
Revelation chapter 20, verse 15, it says the following. Apocalipse 20, 15, ele diz o seguinte: It says, if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Ele diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. So this is very powerful. So he's saying that there are two destinations here. Então isto é muito poderoso. E ele está dizendo que há dois destinos aqui. Either you live a Christian lifestyle that overcomes sin, Que ou você vive um estilo de vida cristão que venceu o pecado and enter into eternity with God Almighty in heaven, e entra na eternidade com o Deus Todo-Poderoso no céu. and he says by overcoming sin, E ele diz que ao vencer o pecado, the second benefit you have is that your name is imprinted, your name is written in the Lamb's Book of Life. o segundo benefício que você tem é que o seu nome é inscrito, é impresso no livro da vida do Cordeiro. And then now he says that the failure to live a life that overcomes sin E ele diz que falhar em viver uma vida que venceu o pecado in this time, in this life, will earn you another destination. neste tempo, nesta vida, vai te levar para um outro destino. When you choose deliberately as a Christian today to live a life in which you are overcoming sin, you overcome the flesh, Que quando você, como cristão, escolhe deliberadamente viver uma vida que venceu o pecado, que venceu a carne, he says, the second benefit that will earn you a place, your name will be sustained in the Lamb's Book of Life. ele diz que o segundo benefício que vai te garantir um lugar é que o seu nome será mantido no livro da vida do Cordeiro. But then he's also saying that if you don't, then you're destined to the lake of fire. Mas ele também está dizendo que se o seu nome não for achado no livro da vida, você está destinado ao lago de fogo. He was thrown into the lake of fire. So these are the events that have been seen already. They will take place. Então ele foi lançado para dentro do lago de fogo. Então estes são os eventos que já foram vistos, eles vão acontecer. If you don't change your ways today Se você não mudar os seus caminhos hoje, and decide that from today on I'm going to overcome sin in whatsoever I do, e decidir que deste dia em diante eu vou vencer o pecado em tudo que eu fizer, the corruption of this world, the perishability of this world, the mortality of this world, the here and now of this world, a perecibilidade deste mundo, a corruptibilidade deste mundo, a mortalidade deste mundo, este aqui e agora deste mundo. and I'm going to focus on the things of heaven, the things of eternity, the things of everlasting life with God. E eu agora vou focar nas coisas do céu, nas coisas da eternidade, nas coisas da vida eterna com Deus. And in so doing, I'm going to entrench holiness in my life. E ao fazer isto, eu vou aprofundar, arraigar a santidade em minha vida. I'm going to put righteousness in my lifestyle Eu vou implementar a justiça no meu estilo de vida, so that I can pursue eternity. And in so doing, overcome sin and flesh. para que então eu possa buscar a eternidade. E ao fazer isto, vencer o pecado e a carne. But if you don't do so, you can only end up in the lake of fire. E se você não fizer isto, você só pode acabar no lago de fogo. So for those that will be living a life, that will live a life that overcomes the flesh, he says, Então, para aqueles que vão viver uma vida que venceu a carne, ele diz: the second benefit is your name is imprinted in the book of life.
O segundo benefício é que o teu nome está inscrito no livro da vida. The same Revelation, chapter 20, I'm reading from verse 12 to 14. Look at what it says. O mesmo Apocalipse 20, eu vou ler do versículo 12 ao 14. Olha o que ele diz. And I saw the dead, the great and small, standing before the throne, and the books were opened. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Another book was opened, which is the book of life. Um outro livro foi aberto, o livro da vida. The dead are judged according to what they had done, as recorded in the book. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. The sea gave up the dead that were in it, and death and hate gave up the dead that were in them, and each person was judged according to what he had done. O mar deu os seus mortos, que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados por um segundo as suas obras. Then death and hate were thrown into the lake of fire. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. The lake of fire is the second death. O lago de fogo é a segunda morte. So what is he saying here, beloved people? Então, o que ele está dizendo aqui, povo amado? He's saying that how powerful that we can receive this information today before the heavens have closed. Ele está dizendo que quão poderoso que nós podemos receber esta informação hoje, antes do céu fechar. And that every single Christian living in this life, in this world, E que cada cristão que está vivendo nesta vida, neste mundo, must now fight to ensure that they overcome sin in whatsoever they do. agora deve lutar para ter certeza de que vence o pecado em tudo que fizer. Whatever it takes, you must live a life that overcomes sin. Custe o que custar, você tem que viver uma vida que vence o pecado. That's what he's saying. É isto o que ele está dizendo aqui. You must always try to overcome sin because the benefit is tremendously eternal. Você tem sempre que lutar para vencer o pecado, porque os benefícios são tremendos e são eternos. It's everlasting. Nunca acabarão. And I'm reading right now the book of Philippians chapter 4 verse 3. E eu estou lendo agora o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 3. And it says, yes, I ask you, loyal yoke fellow, A ti, fiel companheiro de jugo, eu peço, help these women who have contended at my side in the cause of the gospel, que auxilies estas mulheres que juntas se esforçaram comigo no Evangelho, along with Clement and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. juntamente com Clemente e os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. So he's talking about the perseverance that you would have to contend with certain things. Então ele está falando a respeito da perseverança, que você terá que contender com algumas coisas. The perseverance one would pass through in this life, A perseverança naquilo que temos que passar nesta vida, but deliberately choosing to sustain their name in the book of life, mas deliberadamente escolhendo manter o seu nome no livro da vida, to make sure that they see eternity. para ter certeza de que verão a eternidade.
it is very critical that your name be found written in the book of life. É muito crítico de que o seu nome seja achado escrito no livro da vida. And he says that is one of the main benefits of overcoming sin in this life. E ele diz que este é um dos principais benefícios de vencer o pecado nesta vida. And he says in the book of Revelation, chapter 13, verse 8, look at what he says here. E ele diz, o livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, olha o que ele diz aqui. It says, all the inhabitants of the earth, is talking in terms of the great tribulation and the beast that comes. E ele diz, todos os habitantes da terra, ele está falando em termos da grande tribulação e da besta que está vindo. To force the whole earth to worship the devil. Então é claro que a terra inteira vai adorar o diabo. It says, all the inhabitants of the earth will worship the beast. Ele diz, todos os habitantes da terra adorarão a besta. All whose names have not been written in the book of life that belongs to the Lamb. Todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro, That was slain from the creation of the world. que foi morto desde a fundação do mundo. Again, underscoring the importance of having your name written in the book of life that belongs to the Lamb of God. Novamente, enfatizando a importância de ter o teu nome escrito no livro da vida que pertence ao Cordeiro de Deus. Why? Because while others will be worshiping Satan, you'll be in the safety of heaven. Por quê? Porque enquanto os outros estarão adorando a Satanás, você estará na segurança do céu. Because your name was found written in the book of life. Porque o teu nome foi achado escrito no livro da vida. And you'll be in the paradise of God. E você estará no paraíso de Deus. In paradiso, paradise. No paraíso, paradise. In Revelation 21, verse 27, Apocalipse 21, versículo 27. still underscoring the importance of having your name in that book. Ainda enfatizando a importância de ter o seu nome naquele livro. This benefit of living a life that overcomes sin. Este benefício de viver uma vida que venceu o pecado. Revelation 21, verse 27, this is what it says. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Isto é o que ele diz. Nothing impure will ever enter it. They talk about the New Jerusalem. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Ele está falando da Nova Jerusalém. Nor anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. So, it becomes to you now as though the book of life is actually the standard. Então, isto agora se tornou para você como se, na verdade, o livro da vida é o padrão. It is the register of the citizens of heaven. É o registro dos cidadãos do céu. It's the book, it's the ledger that contains the names of those that will enter heaven. É o livro, é a lista que contém o nome daqueles que vão entrar no céu. Those that will enter the New Jerusalem, the eternal city of God. Aqueles que vão entrar na Nova Jerusalém, a cidade eterna de Deus. And he says, as you live your life on the earth now, E ele diz, enquanto você vive a sua vida na terra agora, you are making certain decisions that have eternal consequences. você está tomando algumas decisões que têm consequências eternas. And choosing
to live as you are overcoming sin. E escolhendo viver uma vida que vence o pecado, By overcoming sin, overcoming the flesh, to live your Christian life and overcome sin. vencendo o pecado e a carne, viver a sua vida cristã vencendo o pecado And deliberately purpose to overcome the flesh. e deliberadamente se dispôs a vencer a carne, Earns you a place, earns your name a place in the book of life. conquista para você um lugar, conquista para o seu nome um lugar no livro da vida. And in so doing, look at what he says. He says, so beautiful because E ao fazer isto, olha o que ele diz. E ele fala de uma forma tão linda, por quê? now everything good in heaven is assigned to those whose names are found written in the book of life. Porque tudo que é bom no céu é destinado para aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. And that's why, beloved people, E é por isso, povo amado, it is going to be very important for the church right now to ensure that she overcomes sin. vai ser muito bom para a igreja agora de que ela tenha certeza de que ela vence o pecado. Everything has been given her. Tudo já foi dado a ela. Christ already died on the cross and surrendered victory to you. Cristo já morreu na cruz e já entregou a vitória para você, Handed it down to you free of charge. já entregou a vitória para você sem cobrar nada. The Holy Spirit came to enable you to harness that inheritance of heaven into your life. O Espírito Santo veio para te capacitar a inserir esta herança do céu em sua vida. Number 3, the benefit of overcoming the flesh. Número 3. O benefício de vencer a carne. The third benefit of overcoming the flesh is found in Revelation chapter 21, verse 8. O terceiro benefício de vencer a carne você encontra em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Revelation 21, verse 8. And he says, Apocalipse 21, 8. Ele diz: but the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, porém, os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all the liars, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. And it says, this is the second death. Why have I read it? E ele diz: esta é a segunda morte. Por que eu estou lendo isto? I've read it because I wanted to define to you that there is a second death. Eu li porque eu queria definir para vocês que há uma segunda morte. Again, I read the book of Revelation, chapter 21, verse 8. I'm reading now King James. It says, Eu vou ler novamente Apocalipse 21, versículo 8, na versão King James. Ele diz: but the fearful, the unbelieving world, the abominable, the murderers, the whoremongers, the warmongers, mas os covardes, o mundo incrédulo, os abomináveis, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, the sorcerers, the idolaters, and all liars, os bruxos, os ocultistas, os idólatras
E todos os mentirosos, remember when you lie, look at this now. lembrem-se, quando vocês mentem, olha isto agora. And all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone. E todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre, Which is the second death. That's the burning sulfur. que é a segunda morte, que é o lago de fogo que queima com enxofre. So, in this way, he's defining to you that there is a second death. Então, desta forma, definindo para vocês que há uma segunda morte, Amplified says, a versão amplificada diz: but as for the cowards and the ignoble and the contemptible and the cravenly, quanto aos covardes, os ignóbeis, os desprezíveis, os mentirosos, lacking in courage, the cowardly submissive, os que não têm coragem, aqueles que se rendem à covardia, and as for the unbelieving and faithless, e os incrédulos, e os infiéis, and as for the depraved and defiled with abomination, e aos depravados, e corrompidos com abominações, and as for the murderers and the lewd, those who give supreme devotion to anyone or anything other than God, os assassinos, os pervertidos em abominações, os obscenos, lascivos, promíscuos, que oferecem devoção suprema a qualquer coisa fora de Deus, and all liars, those who knowingly convey untruth by word or deed, e todos os mentirosos, aqueles que conscientemente seguem estas coisas, seja por palavras ou por atos, all of these shall have their part in the lake that blazes with fire and brimstone. todos estes terão a sua parte no lago que queima com fogo e enxofre. This is the second death. Esta é a segunda morte. So he defines to you that there is a second death. Então ele define para vocês que há uma segunda morte. So he's essentially saying Então, ele está essencialmente dizendo that when you decide to overcome sin in your Christian lifestyle, que quando você decide vencer o pecado no seu estilo de vida cristã, the second death has no power over you. That is the third benefit. a segunda morte não tem poder sobre você. Este é o terceiro benefício. But the second death will now have no power over you. Que a segunda morte não tem poder, não tem autoridade sobre você. If you decide to live a life that is overcoming sin, Se você decidir viver a sua vida como um vencedor, vencendo o pecado, if you decide to live your life while overcoming flesh, se você decide viver a sua vida vencendo a carne, you deliberately purpose that you will overcome flesh. você voluntariamente, deliberadamente se propõe a vencer a carne. He says this second death I've just described will have no power over you. Ele diz que esta segunda morte que eu acabei de descrever não terá poder sobre você.